Aplaudir o Estado, porque essas atitudes nós temos que reconhecer, temos que louvar. Porque o Estado, a lamentar, demonstrou uma solidariedade à família. Depois vai abrir um inquérito, porque é função do Estado dar informação. Primeiro, temos que lamentar a situação, porque é uma situação que envolve uma vida. Se calhar é um pai de família, é um filho de alguém, é um cidadão igual a nós, é um homem com todos os direitos, está a passar, nós não sabemos, nem quero imaginar a dor que deve estar a passar o paciente em questão. E pedir que tudo corra bem, e pedir a Deus que dê forças e o cidadão possa recuperar-se. Então, e depois também agradecer o comunicado apresentado pelo Ministério da Defesa, através do Hospital Militar, porque o Hospital Militar não faz parte do Ministério da Saúde. Preciso separarmos essas coisas. O Hospital Militar é do Comando, do Estado-Maior-General das FADEMS, ou faz parte do Ministério da Defesa. Então, não é o hospital, não é o Ministério da Saúde que tutela os hospitais militares. Então, o comunicado, o Ministério da Defesa Nacional, através do Hospital Militar, reconhece, lamenta e diz que vai abrir uma investigação através de uma equipe multissetorial. Isso é de se louvar, temos que aplaudir a atitude do Ministério da Defesa. Por quê? Como dizias, Dava, se podemos partir para frente para penalizar o Estado. Temos requisitos, nós como advogados, juristas, para se aplicar uma penalização, temos requisitos para chegar-se à conclusão. Porque até agora, via a narração do Massing, tudo que disse, outras coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido. Mas quais? Pode dar exemplo? O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido? É assim, o que é que não faz sentido? Falou-se de que hospitais estão em ruína, falou-se daqueles... Vou responder o seguinte. Há coisas que não fazem sentido, nós não podemos generalizar factos. Por exemplo, quando se diz que não atribuir certificados para médicos, não está a dizer que todos os médicos que nós temos aqui são incompetentes. Em um momento, o meu colega Bassing defendia que a greve dos médicos era legítima. Então, mas o problema agora é este que nós temos agora. Não é verdade. Temos que respeitar as nossas instituições do ensino superior. Têm qualidade. Agora, se algumas pessoas têm dificuldade, assim também como nós todos fomos alunos, fomos estudantes, passamos em instituições de vários níveis e nós tínhamos colegas também, alguns, mas isso não tem nada a ver. Para já é este assunto. Para o assunto em questão, Dava, o resultado que será obtido da equipe multissetorial será fundamental para se apurar, porque nós aqui são suposições. Se calhar aquele pano, de facto, pode não ter sido obtido lá no Hospital Central. Temos outra explicação. Se calhar passou do Hospital Militar, me refiro ao Hospital Militar, passou do Hospital Militar e, dada a gravidade da situação, dada a gravidade, podem ter embrulhado e mandado de imediato para fora do país. Então, por isso que nós temos que ter cautela para dizer que o Estado tem a culpa. Agora, se porventura houver ou existirem elementos e provas suficientes ou indícios que demonstram que tenha havido ou aquela cirurgia ou a suposta ocorreu no Hospital Central, Hospital Militar de Maputo, haverá indícios sim de responsabilização do Estado. Por quê? Nos termos da Constituição da República, me refiro do artigo 58, diz o seguinte: o Estado responde civilmente pela má atuação dos seus agentes, sem prejuízo de direito de regresso. O que é isto? Se ali o erro, de facto, não é do Hospital Militar, é daquele médico ou daquela equipe que participou naquela cirurgia delicada, por sinal, ainda não temos certeza, porque não temos certeza, por isso que o Hospital Militar ou o Ministério da Defesa vai meter uma equipe de investigação. Então, vai-se constatar que aquela equipe cometeu aquela negligência. Até pode ter sido dolo, pode ter uma intenção, pode ter havido intenção mesmo de prejudicar aquele cidadão. Então, é só o resultado, o inquérito, Então, depois dali, que poder-se-á mover uma ação no Tribunal Administrativo
de responsabilidade civil extracontratual do Estado, na qual o Estado poderá ser condenado e aqueles cidadãos irão ser debitados nos seus ordenados salariais, porque para repor, para pagar aquele cidadão. Mas aqui temos que assumir que a responsabilidade é daqueles cidadãos. Isso no âmbito da responsabilidade civil administrativa. Enquanto que na responsabilidade criminal, não há dúvidas aí que o Estado não tem nada a ver com aquela situação. Deixa-me só entender uma coisa. Aqui, atira a responsabilidade aos profissionais que estiveram lá. Exatamente. E aplaude a quem? Ao Ministério por ter lamentado... Qual Ministério? Da Defesa Nacional. Porque o Ministério da Defesa Nacional é o ministério que tutela os hospitais militares. Sim. Então... Logo, está a aplaudir ao Estado. Sim, aplaudir o Estado, porque essas atitudes nós temos que reconhecer, temos que louvar. Porque o Estado, a lamentar, demonstrou uma solidariedade à família. Depois vai abrir um inquérito, porque é função do Estado dar informação, porque nós como cidadãos, nós como povo, nos termos da Constituição, temos direito à informação. Então, como temos direito à informação, o Estado não pode dar uma informação precipitada. Não pode só dizer que não, reconhece a falha, não. Vão abrir uma equipe multissetorial. Essa equipe será composta, provavelmente, por pessoas da Defesa, pessoas do Ministério da Saúde, da Ordem dos Médicos, Ordem dos Advogados e diversos estados sociais, até sociedade civil, para chegarmos às conclusões que o que aconteceu de facto. Podemos aqui estar a basearmos isso. É verdade que correu na imprensa sul-africana, passou na SABC, mas temos que ter certeza que aquele paciente tenha dado entrada, pelo menos ter um registro. Se calhar são fatos que não podemos levantar. Então... Não, o Hospital Militar reconhece. Sim. Reconhece o paciente. Então, sim. A discussão, penso que não pode ser esta de... Talvez aquele deu entrada ou não, porque o hospital já reconhece. Reconhece, está bem. Mas talvez se tenham entulhado aquele pano, porque aquilo é grave. E depois, ali haverá uma responsabilidade criminal dos agentes públicos, dos servidores públicos, dos militares, médicos militares. Esses médicos militares que fizeram aquilo devem ser penalizados disciplinarmente e criminalmente. Até serem expulsos. Mas há uma pergunta que eu quero fazer aqui antes de avançarmos com o Cigavalo, para depois abrirmos as linhas. Diz que vamos aplaudir ao Ministério da Defesa, que por sinal o Ministério da Defesa representa o Estado. Sim. Então, em outras palavras, vamos aplaudir ao Estado por, de alguma forma, ter aberto um inquérito. Sim, é isto? É isso mesmo. Para, praticamente, fazer a investigação de um ato que até pode se consubstanciar em crime, que envolve o próprio Estado, de alguma forma, ou não? Pode envolver, não envolve, porque se consubstanciar-se em crime, por exemplo, a responsabilidade criminal é individual. Se for crime, vai ser daqueles agentes. Porque mas o Roberto teria dito que deveria ser responsabilidade do Estado. No âmbito administrativo, se percebermos assim, temos vários tipos de responsabilização. Temos responsabilidade civil, temos responsabilidade criminal e temos responsabilidade civil administrativa. Então, no âmbito de responsabilidade civil administrativa, mesmo que se prove que aqueles agentes agiram com dolo ou negligência, o Estado será condenado civilmente. É daí. Eu prefiro ficar por agora com esta responsabilização administrativa. Sim. Então vou continuar a explicar. Sim. Nós temos um Estado que agora está a investigar um crime que está a ser associado a um Estado. Acha que isto é viável? Não deveria aqui se criar, por exemplo, uma comissão de inquérito independente que não envolvesse, se calhar, o Estado, que está, de alguma forma, a ser colocada na parede devido a este acontecimento? Não, aquela equipe multissetorial que vai ser criada é independente. Eu gosto disso porque uma vez vou parafrasear a frase do juiz Nhatitima, juiz conselheiro, é assim, por exemplo, o Ministério Público é Estado, o Tribunal é Estado. Já imaginou se assuntos que envolvem o Tribunal Administrativo é Estado? O Estado é condenado. Ali não haverá interferência. A equipe multissetorial que vai ser criada vai ser uma equipe autônoma, composta pelas entidades públicas, por exemplo. Encabeçada pelo Estado. Pelo Ministério Público, nesse caso. Depois teremos os hospitais, quer o Hospital Militar, o Hospital
o Ministério da Saúde, a Ordem dos Médicos, ali haverá transparência. Em momento algum, por exemplo, na responsabilidade civil administrativa, que preciso aclarar aos telespectadores, o Estado não vai fugir à sua penalização. O Estado vai ser sim penalizado, mas quem vai suportar é aquele funcionário, porque ele vai ser debitado, tendo em conta que ele que agiu de má fé ou com dolo, ele que vai ter que ser debitado nos seus ordenamentos salariais. Por exemplo, se até a reforma, isso é de lei, porque se diz o Estado responde civilmente pela má atuação dos seus agentes, sem prejuízo do direito de regresso. O que é direito de regresso? Vai se retirar, o Estado vai, por exemplo, se o Estado vai pagar, condenar a família ao paciente, o Tribunal Administrativo vai condenar o Estado a pagar uma indenização de 5 milhões de meticais, por exemplo, a família ao paciente, a vítima nesse caso. O que vai fazer o Estado? Esse dinheiro vai retirar daquele funcionário que cometeu essa infração, até criminal. Tem que retirar, porque este funcionário não pode manchar a imagem do Estado, porque nossos Estados têm uma boa imagem. Assim dava. Nós temos que reconhecer. Então, há de haver. Temos muitos casos, não é o primeiro caso. Tudo bem. Mas só vou lhe dar um minuto, porque é tempo de se gravar. Sim. Eu queria fazer uma pergunta ao Aleluia. Em que hospital vai? Qual é que o hospital costuma ir? Público, até vou. Você não vive em Moçambique? Vou para o hospital Qual público. é o hospital? Qual é o hospital que tu usas para caso Pode de falar o emergência? nome? Sim, se estiver cá em Maputo, Hospital Central, Sim. ou mesmo hospitais, mesmo esses daqui da Soma Shield, se estiver lá em Tete, até vou para aqueles hospitais como... Então, o teu discurso não condiz com a realidade deste país. É preciso que... eu até preferia discutir este tema com um Alfazema do que com o próprio Aleluia, por uma questão muito simples. Os moçambicanos que nos assistem vão aos hospitais todos os dias e sabem muito bem o que é que estes hospitais oferecem. E os próprios enfermeiros, médicos, sabem muito bem o que é que o Estado também lhes oferece. Dizer que há questões jurídicas, mas aponte-me uma delas que já foram resolvidas. Quantas pessoas passaram por isto e foram indemnizadas pelo Estado? E quantas vítimas também? Você já acompanhou algum caso que teve desfecho? É preciso compreender uma coisa de uma vez por todas. É preciso chamar as coisas pelos seus próprios nomes. O moçambicano precisa de um hospital completamente organizado. E é preciso chamar a razão a quem governa para poder trazer soluções. Quando o Aleluia traz aqui questões jurídicas, estudamos direito aqui, a maioria. É preciso compreender que não estamos a tratar simplesmente de questões jurídicas. Estamos a falar de questões de técnica, falha técnica de um médico devia ter um cuidado suficiente. Estamos a dizer que encontrou-se lá um pano, não é uma agulha que por lapso pode ter ficado. Estamos a falar de um pano. Isso chama-se negligência profissional. E esse tipo de coisas não pode acontecer numa cirurgia desta natureza. Então, é preciso compreender que estamos aqui a debater um problema de saúde e este elemento faz parte do problema de saúde. E nós estamos aqui para transmitir um sentimento de repúdio a quem gera os hospitais e a quem faz este tipo de cirurgia. Tu não vais colocar um médico insatisfeito, sem salário, sem dinheiro, a fazer uma cirurgia delicada. Segura.